O Dr. Firmo, filho de Alfredo Firmo da Silva, foi tabelião do quarto tabelião de notas, que ficava na Rua da Quitanda, número 19, no centrão de São Paulo. A liderança que meu avô sempre teve com tudo. Esse carisma, não só o carisma, mas também a liderança de falar, faça o certo, e a pessoa respeitar e fazer. E era uma pessoa de uma cultura incrível. Ele falava, além do português, falava inglês, francês e alemão. Ele estudou na Suíça, então ele falava as 3 línguas fluentes. Então, sempre tive ele como uma pessoa muito forte. Ele faleceu muito cedo, eu tinha 8 anos e infelizmente tive pouco tempo com ele, mas as histórias que a gente sempre escutou dele, a personalidade dele e acho que um legado que ele deixou, né, para a categoria foi muito importante. Deve-se a ele a criação do Colégio Notarial do Brasil. Entre outros, deve-se a ele também. Ele era um homem articulado politicamente, excepcional, ligou o notariado brasileiro à União Internacional do Notariado Latino. Ele lutou na década de 50 para que o notariado fosse reconhecido, né? Cuidou mais dos interesses da população, da sociedade, do que dele. Qualquer um preservaria a herança do pai e multiplicaria. Ele gastou a herança do pai em prol dos trabalhos. Ele era uma pessoa muito bem relacionada, ele tinha um discernimento muito grande, ele era um tabelião nato. O Dr. Firmo nasceu em 1911, meu pai nasceu em 1913. O Dr. Firmo foi o 4º tabelião de notas da capital de São Paulo e meu pai foi o 14º. O Dr. Firmo, filho de Alfredo Firmo da Silva, foi tabelião do quarto tabelião de notas, que ficava na Rua da Quitanda, número 19, no centrão de São Paulo. Ele foi um dos entes mais famosos da classe notarial. Ele foi um incentivador muito grande do direito notarial em São Paulo e no Brasil. Foi presidente da Associação dos Serventuários do Estado de São Paulo, que era uma associação de cartorários, que naquele tempo ainda não era tudo junto, né? Então eram todos os cartórios de notas, de registro civil, de registro de imóveis, eram todos unidos numa classe chamada Associação dos Serventuários. O Dr. Firmo foi presidente do Colégio Notarial de São Paulo, depois mudou o colégio para a Rua Bela Sintra, onde é até hoje. Ele comprou a primeira sala e a primeira associação a ter uma sala própria foi o Colégio Notarial. Ele não foi o primeiro presidente, mas acho que o segundo, e começou em 1950. O Dr. Antônio Augusto sempre foi um entusiasmado da classe notarial, fez parte de muitos da Associação Internacional do Notariado Latino,
participou em várias reuniões internacionais da União Internacional do Notariado Latino, né? E o Brasil foi muito bem representado por ele em todos esses lugares na Europa, enfim, esses países de origem latina, onde o direito notarial era desse nosso tipo de o tabelião que estabelecia a paz e o direito entre as partes e registrava em seus livros de notas. Algumas coisas também foram muito marcantes, além dele ter iniciado para valer o Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo. Teve uma vez, em 1980, já há muito tempo depois de ter começado o colégio, ele apresentou num Congresso Notarial Brasileiro, no 6º Congresso Notarial Brasileiro, uma tese de partilha dos bens de inventário por escritura pública. O Código de Processo Civil de 39 já previa a partilha por escritura pública. Então, era uma partilha que nunca foi instalada, nunca foi oficializada. Depois chegou a ser oficializada, mas no Código de 73, no Código de Processo Civil de 73, mas precisava da homologação do Judiciário. Então, era o tipo do ato que a gente fazia, mas dependia da boa vontade dos juízes, de todo o esquema público do Judiciário para fazer a homologação da partilha. Então, não teve o sucesso que teve a nossa escritura de inventário, a nossa escritura de partilha, a escritura de divórcio, que veio posteriormente, né? E foi um grande sucesso que o Colégio Notarial, já sob a minha presidência, fizemos um grande movimento para ser aprovada, e quando aprovada, foi sancionada numa sexta-feira, e no domingo nós tabeliães nos juntamos em um local, em um cartório, e começamos a fazer as minutas de inventário, as minutas de divórcio e partilha de escritura de bens. Então, foi um passo muito grande, foi uma evolução muito grande, a substituição do processo judicial de divórcio e partilha, né, e processo de inventário de bens dos falecidos serem feitos por escritura pública. Nós fizemos esses modelinhos, né, divulgamos no Colégio Notarial e tivemos a grande alegria de ter sido apoiado por todos os juízes, o juiz da corregedoria e os juízes das varas da família e os promotores, nessa nova substituição de competência do judiciário para os notários. Essa nossa ordem de minutas que fizemos e publicamos no Colégio Notarial foi tão importante, foi uma coisa tão bem feita, tivemos uma felicidade tão grande, que certa vez eu fui com o Corregedor Nacional de Justiça ao estado do Piauí, e qual foi a minha surpresa, que quando num cartorinho do interior do Piauí, eles estavam fazendo as escrituras de divórcio e de partilha em cima da minuta que nós tínhamos elaborado aqui em São Paulo um ano antes. Foi uma alegria muito grande. E tudo isso começou com um processo que o Dr. Firmo levou no 6º Congresso Notarial Brasileiro, em Manaus, e apresentou a tese de como seria feito uma partilha de bens
dos falecidos por escritura pública. Essa tese dele foi apresentada lá, gerou um novo projeto de lei que foi evoluindo, foram outros projetos surgindo, até que, enfim, o Congresso Nacional aprovou essa escritura, e a gente acabou substituindo uma grande parte do judiciário. Essa parte que eu estou falando toda é de uma tese que a gente tem de substituir o judiciário naquilo que não tem lide, que não é contencioso. Então, a nossa teoria, a nossa vontade e a natureza jurídica do tabelião é de fazermos a paz, de encontrarmos a paz, fazermos a composição amigável, fazer a distribuição e substituir o judiciário em todos os atos que não têm contestação. Então, se tem duas partes, desejam fazer um inventário, vamos no cartório, o cartório vai fazer o levantamento, vai fazer a avaliação, vai recolher o imposto de transmissão, e fizemos um acordo também com a Secretaria da Fazenda de a gente enviar para a Secretaria da Fazenda a escritura eletrônica com a guia de recolhimento do ITBI para que o Estado pudesse fazer a conferência do imposto recolhido sem precisar ter maiores despesas. E tudo isso a gente remonta à ideia que o Dr. Antônio Augusto Firmo da Silva, que começou levando e publicitando e lutando para que a escritura, os inventários fossem feitos por escritura pública. Então essa é uma grande característica, né, que a gente tem muito carinho em lembrar do Dr. Firmo. Vovô Gugu, que como ele chamava o Antônio Augusto, ele era aquela pessoa, assim, não diria autoritária, mas ele tinha presença. Ele era uma pessoa com muita presença. Lembro muito que a gente saía toda semana, ele fazia questão da gente saía do colégio e o motorista do cartório levava a gente para encontrar com ele no cartório, na sala dele. Era uma sala enorme. E os 5 netos lá, a gente ocupava a sala dele, daí ele ficava lá com a gente um pouco, para ver, para conviver, os nossos jantares de domingo, que ele fazia questão, todo domingo ele jantava com as filhas e com os netos também, que era um modo da gente manter a convivência familiar, conversar e brincar um pouco com os netos, porque ele sempre teve um papel muito grande dentro da classe notarial, então até como representante da classe, como presidente do Conselho Notarial, ele viajava bastante e as atividades institucionais, então ele guardava esses momentos do domingo e muitas vezes durante a semana que a gente saía do colégio, pequenos ainda, e íamos até o cartório para ele ver a gente, perguntar como é que está indo na escola, se estava indo bem, que tinha que estudar, coisas assim. Falando aí um pouquinho da importância do vovô pro meio, ele foi uma liderança. Sempre escutei as histórias e hoje, advogando, eu continuo escutando apesar de todos os anos que se passaram. Você encontra com as pessoas mais velhas, você fala, nossa, você é neto do Firmo, seu avô foi um líder para nós, foi uma referência,
era a pessoa que não... E era referência não só pelo que ele sabia, pelo que ele estudava, pelo conhecimento dele, por isso também, mas pela defesa da classe, principalmente. Ele sempre defendeu a importância dos cartórios, dos notários, dos registradores, para o desenvolvimento do país. Ele enxergava uma importância que eu acho que naquela época ninguém fora do meio tinha esse conhecimento, e que agora, com os concursos e com os anos passando, estamos numa época de divulgação da informação muito mais rápida. Então agora acho que as pessoas, a população em geral, está começando a entender a importância das serventias extrajudiciais para o país, mas naquela época não tinham, e ele era o eterno defensor da classe, tanto dos notários como dos registradores também. Não tinha, logicamente, que mais para os notários. Meu avô, vovô Gugu, como sempre chamei ele, acho que eu nunca chamei ele de vô Antônio, vô Augusto. Para mim sempre foi vovô Gugu. E sempre tive ele como uma pessoa muito forte. Ele faleceu muito cedo, eu tinha 8 anos e infelizmente tive pouco tempo com ele, mas as histórias que a gente sempre escutou dele, a personalidade dele e acho que um legado que ele deixou, né, para a categoria foi muito importante. E é algo que eu, como escrevente notarial, tento seguir. E vamos seguindo aí dia a dia. Passou pela minha mãe, né? E hoje eu também estou no cartório trabalhando, seguindo os passos, né? Tentando permanecer com esse legado que ele deixou. Esse legado, ele precede todos os lugares que a gente vai, que quem conhecia meu avô, quando sabe que sou neto dele, sempre referenciam o meu avô, todo o trabalho que ele fez pela categoria, não só de notas, como registradores, como advogados. Eu trabalho muito com advogados, então assim, os advogados mais velhos, todos têm o meu avô como um norte, assim, para seguir até algumas decisões, tudo. Bom, na realidade eu conheci, antes de trabalhar lá, fui trabalhar lá bem depois de estar casado, tá? Mas já sempre me dei muito bem com ele, e as nossas famílias já se conheciam, que minha família já era cliente do Tabelião Firmo, e sempre tivemos uma relação muito boa. Meus pais também, a família toda, meu avô já o conhecia, então era uma relação muito fraternal. E ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa muito amistosa, muito social, e era uma pessoa, eu acho que um dos poucos tabeliães que a sala dele era a primeira sala do cartório e ficava com a porta aberta, tá? E ao contrário, hoje em dia eu acho que nunca vi um tabelião estar na primeira sala com a porta aberta. Então qualquer pessoa que entrasse, ele estava à disposição. Então isso era uma característica dele, tá? E era uma pessoa de uma cultura incrível. Ele falava, além do português, falava inglês, francês e alemão. Ele estudou na Suíça, então ele falava as 3 línguas fluentes. Uma outra coisa que eu tive o prazer de ter com o Dr. Firmo, foi que a gente acompanhou toda a vida dele, né? E quando ele faleceu, a filha dele, Maria Luísa, ficou
interina no cartório, no quarto cartório de notas, e até que teve um novo concurso, e esse novo concurso, com a Constituição nova, em 88, ela resolveu não continuar com o Dr. Canheu, que foi o novo titular do quarto tabelião, e acabou vindo comigo, veio trabalhar conosco. E como a gente já era amigo de infância, né, ela tinha muita confiança em mim e eu tinha confiança nela, ela solicitou e eu a acolhi juntamente com o seu marido, o Fábio Pontes. E a Maria Luísa veio a falecer, mas o Fábio Pontes continua aqui trabalhando comigo, e o filho dela também, o Felipe Pontes, também é escrevente, um ótimo escrevente, ótima pessoa de grande amizade, de grande cultura. E então eu tenho aqui comigo um pedaço do Dr. Firmo, que continua trazendo muita alegria e muita sabedoria ao cartório. Outra coisa que o Dr. Firmo fez, e sempre ele quis fazer um índice de testamentos lavrados em São Paulo. Todo testamento é feito de uma forma independente em cada cartório. Tem o problema do sigilo dos atos do testamento, mas por outro lado, quando alguém que faz o testamento morre, precisa ser público que esse testamento existe, né? Então, antigamente era muito difícil quando você queria fazer um testamento e não tivesse um testamenteiro para levar o testamento ao juiz. Tinha que ir em cada um dos cartórios para pedir uma certidão para saber se tinha sido feito um testamento ou não. Isso era muito difícil e dava também uma insegurança jurídica muito grande, porque o testamento pode ser feito em qualquer cartório do Brasil, né, e até de fora. E aí a vontade do falecido tem que ser cumprida, ou pelo menos deve ser cumprida. Então começou o Dr. Firmo fazendo um arquivo de fichas. Então nós, tabeliães de São Paulo, mandávamos a ficha de todo o testamento que fazia, mandava uma ficha com o nome do testador, o testamenteiro, a data, livre folha, e ficava arquivado no colégio notarial. Depois isso foi evoluindo, foi feito um registro central de testamentos eletrônico. Depois o Dr. Túlio Formícola providenciou, teve a ideia, e essa era a vontade nossa também, de fazer um registro central de testamentos do estado de São Paulo. Então ele começou e eu continuei como presidente do Colégio Notarial a fazer o registro central de todos os testamentos lavrados desde 1970 até a data que a gente estava presidente do colégio. Esse registro central de testamento evoluiu e foi evoluído e passou a ser o registro central de testamento online. E hoje já é feito no Brasil inteiro, centralizado no registro central de atos notariais. Então isso deu uma segurança muito maior na escolha do advogado, na escolha do cartório que vai fazer o inventário. Então isso viabilizou e ficou muito interessante, com muita segurança, o cumprimento das ordens de testamento. Uma vez ele foi operado e ele tinha 2 filhas, né? E antes dele entrar na mesa de operação, ele me chamou num canto assim, me deu um papelzinho e falou: olha, se der alguma coisa errada, me deu o número do túmulo dele, do cemitério da Consolação. Então, se der alguma coisa errada, as meninas não sabem, então você toma as providências. Figura, é claro que deu tudo certo. Eu não era nem casado. Foi na véspera do meu casamento. Ele foi operado na véspera do meu casamento e ainda foi operado pelo Silvano Aia, o médico. E eu tive ainda que perguntar pro
tudo marcado. Então foi assim, umas 3 semanas antes do meu casamento, eu ainda fui no consultório dele para perguntar como é que vai fazer, se ele tinha condições de entrar na igreja com a Maria Luísa. Ele falou, vai entrar sim, não tem problema, ainda vou liberar para ele tomar uma taça de champanhe, não tem problema nenhum. E realmente entrou, e tudo bem, sem problemas. Mas foi curioso. Ele falou, se der alguma zebra aí, tá aqui, ó, o número do lote e quadra do túmulo da família na Consolação. Ele não perdia o humor, não. Era uma pessoa fantástica. Eu sempre escuto uma história icônica dele, que um advogado, amigo dele e cliente também, fez o testamento e nomeou ele como testamenteiro, que era o responsável por fazer cumprir as disposições testamentárias. E o vovô foi lá, aceitou, e daí quando foi ter o amigo acabou falecendo, e foi ter a reunião para discutir herança, inventário, como é que ia ser, e lá pelas tantas a conversa entre os filhos começou a não fluir muito, como diria meu avô, adequadamente. As disputas começaram a ficar muito boas, e daí eu lembro só da história dele dar o tapa na mesa, parar todo mundo, olhar para ele assim, nossa, o que foi? Ele olhou para todo mundo e falou, olha, seu pai ia ter vergonha de vocês, vamos começar a se portar como ele educou e como eu sei que ele educou vocês. Parou a discussão e a coisa dali para frente fluiu de uma maneira como deveria ser. Então a liderança que meu avô sempre teve com tudo. Esse carisma, não só o carisma, mas também a liderança de falar, faça o certo, e a pessoa respeitar e fazer. Eu lembro dos jantares do domingo, que eram sagrados para ele, todo domingo tinha um jantar com a família, os natais também, lembro deles, e daí é engraçado como os filhos acabam puxando muito os pais. Minha mãe sempre falou que estudo era importante, e eu lembro, puxando na memória, hoje em dia, isso aí começou com meu avô, que era toda vez que a gente ia lá no cartório, na sala dele, ele perguntava dos estudos e ressalvava, é importante, tem que estudar, tem que tirar nota boa, que isso vai fazer diferença um dia, meu neto. Então, e minha mãe acabou seguindo essa história, a gente sempre escutou muito a importância do estudo, do conhecimento. De algum jeito isso vai voltar para você no futuro, seja profissionalmente, seja por respeito dos outros, a gente acaba vendo que eles estavam certos, né? Eu lembro muito do tabelionato firmo, quando a gente ia depois da escola, né, para vê-lo, e minha mãe trabalhava lá, então a gente ia ver minha mãe, ia ver o meu avô, a gente ia para casa dele também de Atibaia, fazer almoço de domingo. Ele sempre sorridente, assim, sério, mas sempre com uma fisionomia feliz, né? Ele não tinha a lembrança que eu tenho dele não era de preocupação, sempre estava conosco, pelo menos ele tinha uma fisionomia tranquila, né? E jantares de domingo, natais que a gente passava junto, vendo na minha memória agora um Natal que a gente estava na casa da minha avó, e aí os 5 netos correndo para cima e para baixo, pulando, aí ele conseguiu parar todo mundo para tirar uma foto, ele sempre assim firme, né, no falar, e todo mundo respeitava ele muito. Eu lembro assim, uns 5 pararam, acho que meu irmão, que era o mais velho, devia ter, sei lá, uns 6 anos, eu uns 4, e todo mundo parou e sentou junto com ele no sofá para tirar uma foto, todo mundo em cima dele,
assim, lembranças boas, infelizmente poucas lembranças, mas todas muito boas. Sobre o Firmo, outro dia escrevi um artigo sobre o Firmo. Deve-se a ele a criação do Colégio Notarial do Brasil. Entre outros, deve-se a ele também. Ele era um homem articulado politicamente, excepcional, ligou o notariado brasileiro à União Internacional do Notariado Latino. Ele lutou na década de 50 para que o notariado fosse reconhecido, né? E o irmão dele chegou a ser o titular do 5º Registro de Imóveis aqui em São Paulo, meu antecessor, né? Mas o Firmo foi um grande notário. O Firmo foi filho de um homem rico. O pai deixou o cartório para ele e para o irmão. E deixou 37 imóveis aqui no São Paulo. E ele morreu pobre. Ele e o irmão. Ele deixou 2 filhas e o irmão deixou uma filha. Nenhuma delas tinha bens. Trabalhava para sobreviver. Então, é uma prova de um tabelião legítimo. Cuidou mais dos interesses da população, da sociedade, do que dele. Qualquer um preservaria a herança do pai e multiplicaria. Ele gastou a herança do pai em prol dos trabalhos. Ele era uma pessoa muito bem relacionada, ele tinha um discernimento muito grande, ele era um tabelião nato.